luz, então, é uma luz não polarizada. Por quê? O que significa uma luz polarizada? Polarizada é a luz que vibra em um único plano. Ela só vibra, por exemplo, na vertical ou só vibra, por exemplo, na horizontal. A luz que é criada de maneira aleatória vibra em todos os planos. Aqui, eu tenho nesse slide a formação, eu tenho a emissão de uma onda que não é polarizada. Estão vendo que ela tem vários planos de campo elétrico. Lembrando que eu sempre represento o campo elétrico. Ela tem vários planos do campo elétrico. E aí ela vai passar por esse filtro, que eu chamo de filtro polarizador. E ele vai filtrar, só vai passar um único plano. A onda antes não era polarizada, tinha vibração em todas as direções. E depois que ela atravessa o filtro, ela passa a ser uma onda polarizada, vibra em apenas uma direção. Outra representação muito comum são esses vetores que vocês estão vendo aqui, ó. Câmera. Esses vetores aqui, ó, tá? Isso aqui é como se eu estivesse olhando a onda de frente e aqui eu também estou olhando a onda de frente. Então você está vendo só o plano do campo elétrico vindo para você. É uma representação muito comum também. Bem, isso daqui é um filtro polarizador. Eu tenho um exemplo de alguns filtros polarizadores aqui. Tá? Gostaria que vocês observassem algumas coisas muito legais que eles fazem. Aqui eu tenho um filtro polarizador. Pode dar um zoom para mim, por favor? Na parte branca aqui. Segura mais fixo, por favor. Segura. E aqui agora eu vou girar esse polarizador. Reparem que chega uma hora que ele escurece completamente a tela. Tá vendo? Nessa direção, o polarizador deixa a luz da tela passar. Nessa direção, ele não deixa a luz da tela passar. Isso acontece porque a luz do monitor é uma luz polarizada. A polarização é uma etapa essencial da emissão de luz por esse tipo de tela. Tela de LCD, tela de LED, tela de Organic LED, que é uma tela que a gente pode comentar dela mais no final da aula, que é a próxima geração de telas e monitores. Como que isso aqui acontece, daqui a pouco a gente vai falar. Mas só mostrando aqui, então, isso aqui é um filtro polarizador, igual esse aqui da foto. Bem, um filtro polarizador, de maneira geral, ele vai ser o seguinte. Eu fiz uma analogia aqui, tá? Onde eu tenho um elétron sendo representado por essa bolinha azul, e esse elétron ele não pode oscilar dentro do material para todas as direções possíveis. Eu passei um arame furando esse elétron, e esse elétron preso nesse arame, ele só pode vibrar para cima e para baixo. Bem, o que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética, eu estou representando o plano de campo elétrico dela, é um plano de campo elétrico que vai ter vetores para cima e para baixo. Campo elétrico com carga elétrica do elétron, vai aparecer então força elétrica. Então essa onda, que é um campo elétrico, em interação com a carga elétrica, vai gerar força elétrica. Essa força vai ser responsável por fazer esse elétron, que está preso nesse araminho, subir e descer. Então, a onda eletromagnética vem assim, pega o elétron aqui, o elétron sobe e desce. Se o elétron sobe e desce, ele vai repassar a onda para o outro lado. Como se você estivesse pegando uma corda e fazendo a corda oscilar mais um pouco. A onda atravessa o filtro polarizador. Agora, o que vai acontecer? É isso daqui. Tá? A onda eletromagnética vem, oscila o elétron para cima e para baixo, a onda é retransmitida. Agora, eu girei agora o meu filtro polarizador. Ele estava na posição vertical e agora eu coloquei ele na posição horizontal. O que acontece agora se eu jogar de novo a mesma onda eletromagnética? Agora ela não passa. Por quê? Porque esse campo elétrico ele está para cima e para baixo. Ele pode fazer esse elétron subir e descer. Mas nesse desenho aqui, repara que o elétron preso... Zoom aqui, por favor. Que esse elétron preso nesse arame, ele só pode ir para a direita e para a esquerda. A onda faz ele só subir e descer, então não é retransmitido. Ok? Que é o que acontece aqui. A luz que sai desse monitor, ela está vibrando em uma certa direção. É impossível saber aqui, sem fazer uma análise melhor,
se a luz que está saindo aqui é na vertical ou na horizontal. Então vamos supor que é na vertical. Se eu coloco esse filtro polarizador aqui, o filtro também está na vertical. A luz sai da vertical, passa pelo filtro na vertical. A luz atravessa numa boa. Não tem perda de intensidade. Repara que do lado de dentro ou do lado de fora, a intensidade do brilho é o mesmo. Agora, girei o filtro. Estou colocando um filtro horizontal agora, porque ele estava na vertical assim. Virei, coloquei na horizontal e a luz é vertical. É o que eu acabei de mostrar nesse slide. A luz não passa. A câmera aqui, por favor. Eu vou tentar mostrar isso aqui agora, sem ser saindo da luz da tela, tá? Não sei se vai dar para pegar. Os polarizadores agora, eles estão... Deixa eu tentar colocar aqui no fundo branco. Segure o local. No fundo branco aqui dá para aparecer? Aqui, ó, vou girar um polarizador em relação ao outro. Deu para ver? Ficou totalmente preto, não passa luz nenhuma. Os dois estão alinhados, os dois estão na vertical, girei, apagou. Porque agora eu tenho um na vertical e outro na horizontal. Ok? Que é isso daqui. Bem, o que eu fiz aqui agora? Eu passei, o primeiro filtro que eu coloquei era vertical. A luz que está vindo até, que está saindo, que bate na parede e reflete para a câmera, ela é uma luz não polarizada. Ok? Então ela passa pelo primeiro filtro que está na vertical e aí ela se polariza. Se o primeiro filtro é um filtro vertical, só vai passar por esse filtro a luz na vertical. Só que depois a vertical não consegue passar na horizontal. Tranquilo? Então, filtro vertical, filtro horizontal, um feixe de luz não polarizado, passou pelo primeiro filtro, tornou-se um feixe de luz polarizado. Aqui eu tenho a representação aqui dos feixes, dos polarizadores cruzados e uma representação de uma coisa que eu falei no começo da aula, que a polarização também pode acontecer para ondas mecânicas, desde que elas sejam transversais, desde que elas oscilem para cima e para baixo, enquanto elas se movem para a esquerda ou para a direita, por exemplo. Nesse caso aqui eu estou usando dois filtros polarizadores, um vertical e horizontal, para polarizar primeiro uma onda numa corda, e depois para não deixar mais a onda ser transmitida. A gente não vê muito isso porque isso não tem aplicação tecnológica nenhuma, polarizar uma onda mecânica. O que acontece quando eu coloco os dois filtros polarizadores na mesma direção? Os dois na vertical ou os dois na horizontal? Não acontece nada que um já não faça. O primeiro barra a luz horizontal, deixa passar só a vertical. O segundo, que estiver na vertical também, vai deixar passar a luz do mesmo jeito. O professor Magno vai entrar com uma parte aqui agora, onde onde vocês vão ver um pouco da polarização dentro da química, dentro da biologia, né? Vai falar aqui da... E depois eu vou voltar falando das aplicações tecnológicas do nosso dia a dia para os filtros polarizadores. Obrigado. O Gibi deu uma noção interessante para vocês sobre a polarização da luz, e vocês vão ver o impacto disso na química atual, principalmente na química de fármacos. Hoje em dia a biotecnologia utiliza dessas ideias, né, de polarização da luz para fazer descobertas incríveis. Eu tenho aqui algumas figuras que eu vou apresentar para vocês, né, que eu não sei se alguém já estudou isso ou já viu. São pessoas, né, que tiveram uma doença. Né? Nesse slide aqui, nós temos uma má formação, né, dos pés. Essas crianças aqui na piscina, elas têm uma má formação nos braços, ou seja, elas não tiveram os braços desenvolvidos. Né? Esse aqui é um caso mais grave, né? Onde essa criança aqui não teve o desenvolvimento nem dos membros superiores nem inferiores. E esse aqui teve um desenvolvimento muito rudimentar, né? Não perfeito aí. Então, gente, isso foi um problema muito sério, né? Que a química teve que lidar, porque no finalzinho da década de 50, com a questão da contracepção, descobriram um remédio que era muito eficaz para enjoos e tonturas.
né? Então esse remédio não tinha muita contraindicação, não causava dependência, e como ele evitava enjoos e acalmava as pessoas sem causar uma dependência química, ele foi, na época, prescrito para mulheres grávidas, né? Porque elas ficavam nervosas e enjoavam demais. Esse remédio chamou-se talidomida. E ele foi amplamente usado no globo todo. Muitos países usaram esse remédio. Só que tinha um detalhe. A substância criada artificialmente com o nome de talidomida, ela tinha um gêmeo, né? Ela tinha uma outra substância muito parecida com ela. E que os métodos químicos e físicos da época não conseguiam identificar que as duas eram diferentes. Então, para os cientistas da época, para os laboratórios farmacêuticos, eram a mesma substância. Só que tem um detalhe. Uma delas tinha esse efeito de acalmar e de evitar ânsias. O outro, que era gêmeo e que não se podia identificar na época, ele tinha características teratogênicas. Terato quer dizer monstro ou monstruosidade. E gênio é formador. Então, ele tinha a capacidade de provocar mutações genéticas. E pior, só se descobriu isso depois de algum tempo, né? Até então, os primeiros casos eram tratados como uma coisa genética mesmo, um acidente ali, né? E acontecia de vez em quando. Mas quando o número de crianças que nasciam com esse problema começou a aumentar demais, eles fizeram uma ligação do uso da talidomida com o nascimento dessas pessoas com má formação. Né? Então, eles começaram a investigar isso. E aí entrou a questão da luz polarizada. Tem uma pergunta, por favor. Como descobriram, né? O autor da pergunta é de Belo Horizonte. Como descobriram as moléculas quirais? Primeira coisa, nós temos que ver o seguinte. O que são moléculas quirais? Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar isso. Mas uma coisa interessante é que apesar desse problema, né, ter surgido no finalzinho da década de 50 e início da 60, o Louis Pasteur, já na época dele, ele percebeu que o ácido lático, ele fazia estudo com ácido lático, que ele tinha essa capacidade de desviar a luz plana polarizada. Né? Depois da luz passar por um polarizador, ela tinha capacidade de se desviar para a direita ou para a esquerda e, às vezes, passar incólume pela molécula. A respeito disso nós vamos falar agora. Está aqui, olha, o exemplo, né, a fórmula da talidomida. Daqui a pouquinho nós vamos ver, então, aonde que está o problema aqui, né? Aonde que está a propriedade química aqui que gerou toda essa problemática. Então, repetindo, né, foi usado na década de 60... para combater enjoos matinais, causava malformação congênita. Atualmente, ele é usado no tratamento de cancro, câncer de medula e, há algum tempo, para hanseníase, apesar de haver uma controvérsia, porque alguns bioquímicos acham que a reintrodução dessa substância para esse tratamento pode ser que haja desvio e algumas pessoas passem a tomar esse remédio para tratar dos enjoos matinais. E nesse caso, então, a mulher não pode engravidar em hipótese nenhuma, né? Então, vamos lá, olha. Quando o Pasteur, né, começou a estudar o ácido lático, nós temos aqui a estrutura do ácido lático. Tá? Então, o ácido lático, só recordando aí, né, por que ele é ácido? Ele tem um grupo carboxila, né, que é este grupo aqui, ó. É um grupo carboxila. Ele tem um grupo hidroxila. Ele é orgânico, porque tem carbono aqui, né? Um grupo metila e o hidrogênio. Esse é o ácido lático. As pessoas que fazem exercício além da conta, né, vão ter problema com esse ácido lático. Ele é produzido no organismo, né, no momento em que falta oxigênio, então a glicose é oxidada a ácido lático, e aí, depois de um certo tempo, depois de algumas horas de fazer um exercício onde houve uma sobrecarga, esse ácido lático acumula nos músculos e depois de um certo tempo ele cristaliza. Quando ele forma cristais, ele forma pontas. E essas pontas, então, entram no músculo, causando a famigerada dor muscular. Né? Tem pessoas aí que ficam até sem poder movimentar o braço, as pernas, andando com dificuldade por causa do ácido lático. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Muito bem. Então, quando eu coloco o ácido lático
na frente de um espelho. Vamos imaginar aqui que essa estrutura marrom aqui seja um espelho. Vocês hão de concordar comigo que essa figura da sua direita, ela é a imagem especular da esquerda. Né? Eu vou chamar esse de L-lático e o outro de D-lático. Tá? Então a pergunta é, eles são iguais ou eles são diferentes? Não? Então muita gente deve falar, eu acho que eles são iguais, né? São muito parecidos, ou a outra não, é diferente. Então para provar para vocês que eles são diferentes, eu vou facilitar e vou construí-lo nesse formato de bolas. Para ver que nós não estamos enganando vocês, né? Então tá lá. Aquela bolinha roxa é a parte carboxílica, o vermelho é hidroxila, o verde o metil e o outro hidrogênio. Então, continua um sendo a imagem especular do outro. Concordam? Muito bem. Quem concorda, dá um tinino aí. Né? Muito bem. Agora tem um detalhe. Se eu pegar esse que está à direita e girá-lo sobre o próprio eixo, né, eu girei. Agora a pergunta é, eles são iguais ou são diferentes? Eles são diferentes, por quê? Se eu tentar aproximá-los, olha, os grupos, esses dois grupos aqui, o verde e o amarelo, eles não coincidem. Então, isso torna a molécula diferente da outra. Então, neste caso, eu vou dizer que essas moléculas são assimétricas. Eu sei que pode... Bom, não sei se está muito confuso aí para vocês, eu vou dar um exemplo aqui, muito simples. Vamos fazer o seguinte. Todo corpo que é assimétrico, vamos imaginar, a minha mão ela é assimétrica, ou seja, não tem jeito de eu dividi-la em dois planos iguais. Alguém fala, se eu cortar nesse sentido, vai ficar dedão para um lado e dedinho para o outro. Se eu cortar assim, não é igual, porque vai ter unha de um lado e digitais do outro. Então, a minha mão é assimétrica. Quando eu coloco um objeto assimétrico na frente do espelho, então a minha mão esquerda vai gerar uma imagem que é a minha mão direita. E elas são diferentes, né? Elas não se superpõem. Então, elas têm propriedades diferentes. Quando eu pego um objeto, pegar aqui, vamos usar essa pilha aqui. Quando eu pego um objeto simétrico, né? Quando eu coloco ele no espelho, a imagem e o objeto são idênticos. Né? Então não há diferença entre esse produto e esse produto. Então qual é o impacto disso na química? Substâncias que são assimétricas, elas são, na hora da fabricação delas, seja natural ou artificial, elas geram uma outra cuja a diferença é apenas no espelho. A gente diz que são imagens especulares. E elas são diferentes, têm propriedades químicas e biológicas e físicas diferentes. É isso que não era conhecido naquela época. Vamos voltar para cá então. Então nós já vimos que não são iguais. Então isso quer dizer o quê? Por que elas são diferentes? São diferentes porque não são superponíveis. São, nesse caso, chamados enantiômeros. Essa palavra é muito comum cair em prova. Enantiômeros é o conjunto de imagem e objeto em que elas são diferentes. Vamos ver agora um outro caso. O caso do ácido 2-hidroxiacético. Né? O ácido 2-hidroxiacético é esse aqui. Ele é ácido porque continua tendo o grupo carboxila, esse grupo que está em rosa, COOH. Quando eu coloco o ácido 2-hidroxiacético no espelho, a imagem que vai gerar é essa aqui. Agora a pergunta é, eles são iguais ou são diferentes? Eles são simétricos ou não simétricos? Pensaram? Muito bem. Quem respondeu que eles são iguais, acertou. Né? Então vamos lá, olha aqui. Colocamos o espelho outra vez, né? Para mostrar para vocês que imagem e objeto, que um é a imagem do outro. Só que agora, quando eu giro esse aqui sobre o próprio eixo, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Eles são perfeitamente superponíveis. Então eles são iguais. Nesse caso, essa molécula é simétrica. Então,
Qual é a diferença entre o ácido lático e o ácido hidroxiacético? Vamos colocar de novo aqui as figuras. Né? Muito bem. O de cima é o hidroxiacético. A imagem dele é igual a ele, por isso nós representamos uma só. Nas figuras de baixo, o ácido lático é diferente do delático. O que há de diferente na estrutura deles? O que torna o composto de cima simétrico e o que torna o composto de baixo, o ácido lático, assimétrico? Se nós atentarmos aqui para a estrutura deles, olha o que nós vamos ver. O ácido hidroxiacético, ele tem 2 ligantes iguais. No caso ali, os 2 hidrogênios. E o ácido lático, ele não tem ligantes iguais. Então, nós vamos chamar este carbono, que está assinalado aqui com as setas, de carbono quiral ou assimétrico, ou ainda, mais modernamente falando, de estereocentro. A palavra quiral vem de quiros, de mão. Justamente foi o exemplo, né, que eles usaram na época, o exemplo que eu estou usando com vocês. A mão esquerda, ela gera uma imagem que é diferente dela. Então, porque a minha mão é assimétrica, não tem nenhum plano que eu possa cortar para ter, né, 2 planos iguais. Então, isso acontece aqui. Então, o que os químicos começaram a pensar, né, depois de toda essa problemática com a talidomida e já com as observações feitas por Pasteur na época dele? Observem para você ver como é que a ciência ela é construída ao longo do tempo. Ninguém inventa nada, né? As pessoas vão se utilizando de experimentos, procedimentos feitos anteriormente para chegar a uma possibilidade maior no futuro, né? Olha, o Pasteur já tinha observado isso. Então, eles usaram as observações de Pasteur e com a problemática da talidomida para desenvolver essa teoria. Então, que conclusão nós chegamos? No frigir dos ovos, todo composto orgânico que tem um carbono quiral, ou seja, um carbono ligado a 4 ligantes diferentes, ele pode naturalmente ou artificialmente gerar uma outra substância, né? Na hora da fabricação dele, né? Seja natural ou artificial, vai aparecer um outro composto que é a imagem dele. Nem sempre, gente, um composto é do bem e o outro do mal. Não existe isso em ciências. Mas pode ser que um dê uma informação e o outro dê uma outra informação. Parece que tem também uma outra pergunta a respeito disso. Vamos ver? Uma outra pergunta. Ah lá. Por que as moléculas quirais podem causar problemas para o organismo? Muito pertinente essa pergunta, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. No organismo humano, gente, as moléculas, o que acontece é que às vezes elas têm um sítio onde elas se apoiam. Então vamos imaginar que eu tenho uma estrutura orgânica aqui e que uma molécula tem que vir nessa posição, né? Na hora que ela encaixa perfeitamente, ela aí ativa um código aqui para a produção de um determinado hormônio, uma determinada substância. Quando outra, muito parecida com ela, né, mas invertida, se apoia aqui, o que acontece? Ele não atinge todo o sítio. Então, isso pode desencadear uma outra informação. É como se você tivesse uma fechadura na sua casa que você tivesse planejado para você colocar a sua mão direita, né? Então, tá lá a sua mão direita. Quando eu coloco a minha mão direita, aciona um código que abre a porta. Mas se eu vier com a minha mão esquerda, o código não é acionado. Então é mais ou menos isso que acontece no organismo. E isso que aconteceu com a talidomida. Uma delas, né, a dextrógena ou a levógena, era quando ela se apoiava no sítio e ficava uma parte faltante ali, ela desencadeava uma mutação genética. Por isso, o estudo disso muito aprofundado e tem que ser levado em consideração. Então vamos lá. Os ácidos, então, têm esse carbono quiral ou assimétrico ou estereocentro. Os ácidos láticos, o D e o L, são estereoisômeros ou moléculas quirais, ou uma imagem especular não superponível, também chamado, então, enantiômeros. Não se esqueçam dessa palavra, enantiômeros.
Agora, uma coisa que a gente pode discutir também, por que essa letra D antes do látigo e a letra L? Né? O que os cientistas descobriram é o seguinte, que ao passar a luz plano polarizada sobre cristais do ácido lático, então alguns desviavam a luz para a direita, outros desviavam a luz para a esquerda. Mas como é que funciona isso? Imagine vocês aqui a minha mão direita. Se eu incidir uma luz sobre a minha mão, né? Logicamente, essa região aqui, porque tem mais densidade óssea, ela vai dificultar, né, a passagem da luz. E ela vai passar perfeitamente aqui. Então, neste caso, né, vou virar aqui. Se a luz está passando aqui, eu vou dizer que a luz está sendo desviada para a direita. Se eu colocar minha mão, né, esquerda, a luz, né, desviaria para a direita. Então, na realidade, é isso que acontece. O desvio. A luz tende a afastar, neste caso, das regiões de mais alta densidade. Então, se eu quiser, ninguém vai cobrar isso de vocês no vestibular, viu, gente? Mas voltando aqui, se eu quiser, por exemplo, né, olhar se essa substância aqui, ela é dextrógera ou levógera, então eu vou ter que olhar a densidade desses grupos ligantes aqui. Né? Como a densidade está maior aqui, né? O desenho aqui não está em 3 dimensões, fica mais difícil ver. Então, como a maior densidade eletrônica está aqui, provavelmente essa luz será desviada ou terá um alcance maior do outro lado. Tranquilo? Vamos passar aqui. Tá. E agora o seguinte, toda substância orgânica, ela vai ser dextrógera ou levógera? Não necessariamente. Né? Nós vimos que aquele caso lá só vai ter o dextrógeno levógeno se ela tiver esse carbono quiral. Então, mas pode ser também, pode ter um problema que pode passar desapercebido e passou para os cientistas, é que quando eles usavam polarímetro, polarizava a luz e projetava sobre a substância, a luz passava sem ser desviada. Quando isso acontece, eu não posso afirmar que a substância não tem atividade óptica. Ou seja, se eu tiver ali, naquele conjunto ali, né, naquela substância, metade de substâncias dextrógenas e metade das substâncias levógenas, o que vai acontecer? A luz vai passar incólume, porque o que uma faz, a outra desfaz. Então acaba passando ali e eu posso, né, deixar passar uma substância que é dextro ou levo, sem levar isso em consideração. Ela não desvia, isso é chamado então de dextrógeno. Muito bem. Então, só para finalizar aqui, nós temos então o carbono quiral, é um carbono que faz ligações simples e é ligado a 4 ligantes diferentes. Tá vendo? São palavrinhas que vocês não podem esquecer. Assimétrico, que tem assimetria, quiral, que é a mesma coisa, ou estereocentro. Este aqui é o termo mais moderno, né? Para quem gosta, é o termo contemporâneo para esse fenômeno aí. Olha essa outra substância aqui. Observem que aqui eu tenho 2 carbonos quirais. A este carbono aqui com asterisco está ligado este grupo e este grupo. A este carbono aqui, 4 grupos diferentes. H, CH3, CH2 e todo este grupo aqui. Não é? Então, se eu fizer essa substância artificialmente, eu vou observar então que na realidade eu construí 4 substâncias. Por que 4? Porque como ele tem 2 carbonos quirais, um deles desvia para a direita ou para a esquerda, vamos falar DL. O outro desvia para a direita ou para a esquerda, outro DL. Então, na verdade, eu tenho 4 compostos. Um que é DD, o outro que é DL, o outro que é LL, o outro que é LD. Se isso for uma substância que vai ser um fármaco, que vai ser usado por alguém, por um ser humano, eu tenho que testá-lo para ver se um desses isômeros não possui uma atividade biológica indesejável. Está vendo a complexidade da coisa? Então, para eu descobrir qual é a quantidade de isômeros possíveis, é só eu levar 2 elevado ao número de carbonos quirais. Então,
Então, se eu tiver 2 carbonos quirais, eu vou ter 4 substâncias. Se eu tiver 3 carbonos quirais, eu vou ter 8, 2 elevado a 3, 8. E se eu tiver 4 carbonos quirais, eu vou ter 16. Uma curiosidade, a glicose, ela tem 4 carbonos quirais. Então, 2 elevado a 4, 16. Eu tenho, então, naturalmente, 16 substâncias que têm a mesma forma da glicose. A diferença só é o desvio da luz plano polarizado. Dessas 16, apenas um é a glicose. As outras têm outros nomes, alose, talose, manose e outros aqui. Mais um caso aqui, né? Dessa substância que está aqui. Mais um carbono quiral, eu assinalei com o asterisco. Observe que ele está ligado a 4 ligantes diferentes. Então ele tem atividade ótica. Se ele for uma substância para usar como fármaco, eu tenho que testar as duas em seres humanos, ou em animais e seres humanos, para ver se um deles tem uma atividade, uma resposta biológica que eu não queira. Está aí a talidomida. Então vamos lá. Por que a talidomida, então, tem essa quiralidade? Este carbono aqui, olha lá, ele é quiral. Ele está ligado a 4 ligantes diferentes. Só observar que aqui eu não representei o hidrogênio. Né? Estaria o hidrogênio aqui. Essa talidomida é teratogênica. A outra é sedativa e hipnótica. Né? Então, toda essa problemática surge porque há uma mudança no posicionamento do nitrogênio central. Um para frente e o outro para trás. Um para a direita e o outro para a esquerda, né? Em relação à luz. Tá? Então, mais uma vez, né? Nós polarizamos a luz, passando através de uma molécula simétrica. O plano de vibração da luz sofre um desvio, como o professor Fernando já falou. Aí eu tenho o enantioma dextrógeno, dextro de direita, ele provoca o giro da luz para a direita, e o enantioma levógeno, o giro da luz para a esquerda. E a mistura racêmica é 50% de cada uma delas. Essa substância aqui é o limonemo. Ele também tem um carbono quiral, né? Esse aqui ele tem sabor laranja e esse aqui tem o sabor limão. Então eu posso fazer uma bala, um sorvete, com a mesma substância, uma conferindo o sabor laranja e a outra, né, conferindo o sabor limão. Mas como é que isso acontece? É a questão de como as papilas gustativas recebem essa informação. Um entra numa posição, laranja. O outro entra na posição invertida, o cérebro interpreta isso como sabor limão. Né? E antes aqui, só um recadinho. Ah, mas então a partir de agora eu estou preocupado em tomar remédio, como é que eu vou saber, né, se o remédio pode ou não causar mal? Gente, se o laboratório for confiável, não há perigo mais, né? Isso já é de conhecimento do cientista, então o que eles fazem? Eles separam, né, o que é dextrógeno e levógeno, o que faz mal ou não. Então não precisa se preocupar, né, em relação a isso. Mas agora vamos ver essa questão da polarização na natureza. Professor Gibi. Obrigado. Aprendi muito, viu, Magno? Na época da faculdade, a gente fazia essa polarização de luz com água e açúcar. Mas na época eu não aprendi igual eu aprendi hoje não, tá? A polarização na natureza. Bem, a polarização na natureza... Deixa eu falar uma coisa aqui antes, que é bem interessante. Por que a gente tem essa dificuldade, às vezes, de entender o fenômeno da polarização? Eu lembrei disso quando o Magno falou a questão que da nossa língua, como é que o elemento encaixa na língua e a gente percebe isso ou não. Como que o nosso cérebro percebe isso? A gente vai conseguir estudar e perceber melhor algumas coisas para as quais o nosso equipamento biológico é melhor preparado. Né? Por exemplo, meu olho não consegue pegar todo o espectro eletromagnético. Meu olho pega apenas a radiação que vai entre o vermelho e o violeta. Então você poderia falar que existem outras cores que meu olho não percebe. Né? Existem algumas características, campos elétricos, campos magnéticos, que meu aparelho biológico não pega. Algumas outras formas de vida na natureza percebem isso. Então são sentidos que nós humanos não temos. Agora, os olhos, a gente dissecando alguns animais, fazendo experiências com alguns animais,
pessoal descobriu que o olho das pombas, dos pombos, eles têm um filtro polarizador natural dentro do olho. Então eles conseguem perceber, por exemplo, se a luz é polarizada ou se a luz não é polarizada e para que lado que ela está polarizada. Isso auxilia a navegação dos pombos. Por quê? Porque quando a luz do Sol espalha pelo hidrogênio que tem na atmosfera e dá essa cor azul para a nossa atmosfera, esse espalhamento ele não acontece em todas as direções das mesmas maneiras. Assim como a reflexão, por exemplo, quando você olha a luz do mar, a gente vai falar disso daqui a pouco, uma aplicação tecnológica para isso. Ou quando você olha a luz do mar, que você vê o sol refletido no mar, por exemplo, essa reflexão ela não acontece de maneira igual para todas as polarizações. A gente não percebe isso porque o nosso olho não tem polarizador. Nosso olho não distingue luz polarizada de luz não polarizada. Mas a reflexão, ela privilegia alguns planos de polarização. Daqui a um minuto eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, como esse espalhamento da luz acontece em planos específicos na atmosfera, os pombos eles conseguem sair, depois eles, pela inclinação contrária, eles sabem para onde que eles têm que voltar, mesmo que eles não tenham nenhum ponto de referência. Bem, aplicações tecnológicas da polarização. Vocês vão se assustar com a quantidade de aplicações tecnológicas da polarização que a gente tem, as quais vocês estão em contato no dia a dia de vocês, e que provavelmente vocês nunca pararam para pensar sobre isso. Bem, primeiro quem tira foto já vai saber disso, tá? Isso aqui está relacionado com a questão da pomba. Como a reflexão ela não é igual para todos os tipos de... Como a reflexão não é igual para todos os tipos de planos polarizados, o que pode acontecer é que algumas imagens, elas não vão ficar muito nítidas. Algumas imagens não vão ficar muito nítidas por causa do reflexo. Você vai tirar uma foto e aí essa foto tem muita reflexão. O sol que está batendo do outro lado está batendo e está voltando, está sendo espelhado. Tá? E a gente usa então filtro polarizador na câmera para cortar essa reflexão indesejável. Por quê? Porque quando você coloca um filtro polarizador, ele mais do que cortar uma parte da intensidade da luz, pode voltar aqui, por favor? Ele mais do que cortar uma parte da intensidade da luz, vai cortar, vamos lembrar aqui, uma polarização bem específica. Então o reflexo, daqui a pouco eu vou falar qual que é a polarização do reflexo, está vindo sempre numa polarização, quase todo na mesma polarização. Se você quer cortar só o reflexo, você vai pôr seu polarizador girado em relação à luz refletida, ou em relação ao espalhamento da luz no céu. Então você consegue, vamos ver aqui na tela, você vai conseguir ver, aumentar o seu contraste, cortando luzes do ambiente, de reflexos, de espalhamentos da atmosfera, que atrapalhariam a sua imagem. Tá? Bem, uma outra coisa que é muito importante aqui é a questão do óculos. Bem, vou representar aqui de maneira simplificada dois campos elétricos. A luz, na verdade, ela não está 50% nesse campo elétrico vertical e 50% no campo elétrico horizontal, não. Ela vai ter aqui infinitos planos possíveis. 1 a 1 grau, 1 a meio grau, 1 a 0,25 graus, até fazer 90 graus. Agora, eu posso representar a luz sempre só nesses dois. Por quê? Porque se eu pegar essa infinidade, eu vou decompor essa infinidade. Metade das componentes vão estar na vertical e metade vão estar na horizontal. Não quer dizer que não existam planos elétricos em alinhamentos diferentes da vertical e da horizontal, não. É claro que existem. Existem infinitas posições para o campo elétrico. Mas quando eu pego essa gama de infinitas, eu vou decompor todas. Então, cada uma delas vai ter uma componente na vertical e cada uma delas vai ter uma componente na horizontal. E aí o que eu vou ter é que 50%, como isso é uma coisa estatística, gigantesca e aleatória, 50% da componente total está na vertical, 50% da componente total na horizontal. Então eu vou representar a luz assim. Bem, a luz vem do Sol dessa maneira, não polarizada, ok? Aí a luz vai bater aqui no chão. Quando a luz vem bater numa superfície e vai ser refletida, ela não vai ser refletida da mesma maneira. Essa luz que está na vertical, uma parte dela vai bater no chão primeiro. O que vai acontecer aqui? Ela vai bater e vai entrar.
ela vai refratar, ela vai ser absorvida, a componente vertical, ela vai entrar, vai ser absorvida pelo chão e vai embora. A componente horizontal, quando ela bate, como as duas pontas da luz aqui do plano tentam entrar ao mesmo tempo, ela não consegue entrar, ela tem maior dificuldade para entrar. Então ela bate e reflete. Deixa eu só concluir essa parte aqui do óculos. Então a maior componente do reflexo vai estar paralelo à superfície refletora. Se eu jogasse uma luz aqui, ela ia fazer isso aqui, ó. Ela ia bater aqui, essa azul ia entrar, a vermelha ia voltar. Então, o reflexo ele é polarizado basicamente no plano da superfície que o refletiu. O que eu vou ter então? Vamos olhar aqui para a tela. A luz que vai bater do sol no chão, ela vai bater e ela vai... a parte horizontal dela, que eu representei aqui com o pincel da cor trocada, a parte horizontal dela bate e vai. A maior parte do reflexo que está vindo do chão vai vir numa polarização horizontal. E esse óculos aqui, os óculos antirreflexos, eles têm lentes polarizadoras. As lentes polarizadoras são na vertical. A luz vem na horizontal, como o filtro polarizador está na vertical, ele barra. Então ele não é só um óculos que escurece 50% da luz. Ele escurece preferencialmente o reflexo. Isso é muito bom em que caso? No caso, quando você vai dirigir. Quando o reflexo do sol no asfalto incomoda e te atrapalha a dirigir. Às vezes te distrai, causa um acidente. Quando você está na praia de bobeira, de férias, depois que você passa no vestibular, agora você vai para a praia comemorar. Até a faculdade chamar, você está na praia, você vai estar sentado na areia e você vai olhar para o mar. O reflexo do sol no mar vai te incomodar. Põe um óculos polarizado, a luz do mar, você vai ver o mar bonito, mas você não vai enxergar no mar o reflexo do sol. O reflexo do sol no mar vai sumir, tá? Põe a pergunta, por favor. Por que uma radiação ionizante, por exemplo, raio-x, tem uma capacidade de mudar a órbita celular? Eu não entendi o que seria. Eu sei o que é uma radiação ionizante, eu não entendi o que seria uma órbita celular. Essa pergunta deve ser para o Magno, não é isso? Não, volta a pergunta lá. Deixa eu ver. Essa pergunta é do Júnior, do Instituto Presbiteriano de Educação Simonton, Pois é. Bom, o que eu entendi, por exemplo, vamos imaginar uma radiação ionizante, raios gama, pode ser, professor GB? Efeito fotoelétrico, ele vai tirar elétrons do átomo, não é isso? Isso. Então, o que acontece? Essa radiação ionizante, quando ela atravessa, né, uma pessoa, por exemplo, ela tem a capacidade de tirar elétrons. Então, ela tem a capacidade, por exemplo, de ionizar, colocar cargas positivas em algumas estruturas moleculares. E isso, então, pode confundir, entre aspas, o organismo na hora de dar o comando. Então, imagine que para uma determinada molécula, para ela permitir a replicação do DNA, por exemplo, ela tem que ser neutra. A partir do momento que ela está ionizada, que ela está com uma carga positiva, ela pode dar uma informação que o corpo não deseja, por exemplo, de multiplicar aceleradamente, causando aí, então o câncer. Né? Então acredito que é isso. Tá, eu não conheço esse termo órbita celular, não conheço. Agora a radiação ionizante faz isso. Interessante que o Magno falou, aproveitando um gancho aqui, é por causa dessa... tinha um professor nosso na universidade, ele trabalhava, apesar de ser formado em física, ele trabalhava com câncer. Ele falou pra gente uma vez que o câncer mais comum que tinha era o de pele, exatamente por causa disso, né? Porque depois que a radiação passa e tira esses elétrons, eles vão se ligar de maneiras diferentes, a questão do câncer é a replicação, não é isso? É. Então, a pele, como ela é a parte do nosso corpo que mais se replica, dava mais. E da mesma maneira, o câncer mais raro é o de cérebro, porque são as células que menos se multiplicam. Porque uma pessoa usando óculos antirreflexo para dirigir não consegue ver o mostrador digital do painel de um carro? Excelente pergunta. Essa pergunta é a cara do Enem. Essa pergunta é a cara do Enem. É uma pergunta que é uma formação de habilidades. Você tem um conhecimento que a polarização está associada à lente polarizada. O óculos antirreflexo é uma lente polarizada. O mostrador digital é uma tela de LCD de lente polarizada.
E aí você vai associar as duas coisas e vai chegar numa resposta. Eu coloquei, inclusive, essa pergunta no final do slide para a gente debater. Vocês já estão adiantando a pergunta. É por causa disso aqui, olha. A lente polarizada é isso daqui, não é? Ela está numa certa posição que corta o reflexo do sol. O reflexo do reflexo. O reflexo do sol no chão. E a luz que sai do mostrador digital é igual a luz que sai dessa tela, é polarizada. Ela apaga. Eu posso falar que... Volta na tela aqui, por favor. Repara que esse óculos polarizado, esse óculos antirreflexo, ele tem uma lente polarizada que corta a polarização horizontal. Então eu te falo que com certeza o mostrador do carro está emitindo luz polarizada na horizontal. O mostrador digital do carro é uma tela de cristal líquido rudimentar e está emitindo luz polarizada na horizontal. A lente do óculos é um polarizador na vertical. Então não passa luz horizontal pelo polarizador vertical. Mas é uma pergunta excelente, porque você associou excelente, tanto que eu acho excelente que eu já coloquei ela no slide. Mas você está associando a polarização da lente, a polarização da tela de LCD, do mostrador de LCD, que é igual isso daqui, mas com menos complexidade, e está misturando as duas coisas e pedindo uma análise de uma situação, um problema. Excelente pergunta. Acredito que essa questão aqui do óculos antirreflexo ficou tranquilo, então. O óculos antirreflexo... Desculpa. O Gibi falou muito nessa questão do antirreflexo, é só não confundir o óculos escuro polarizador com o óculos escuro que tem aquelas lentes que a gente conhece como transitions, né? Que ela escurece a partir do momento em que há ausência que escurece a partir do momento que há incidência de luz solar. Neste caso, é um equilíbrio químico, né? Essa lente é feita com cristais de prata. A prata, quando ela entra em contato com a luz solar, ela escurece. Então, é um equilíbrio químico, a luz incidiu na lente que tem prata e imediatamente ela escurece. A ausência de luz desloca o equilíbrio para o lado contrário e a lente fica mais clara. É o mesmo princípio da questão da fotografia. Não é? Porque o filme fotográfico, não esse digital, o filme fotográfico antigamente ele era feito com prata. À medida que o diafragma abria e que o filme recebe a luz, essa prata que está impregnada no filme, ela escurecia. Então ela formava o contraste negativo, né, com positivo, onde tinha mais prata, menos prata, onde entrou mais luz e menos luz. É só não fazer essa pequena confusão com lente escura polarizadora com cristais de prata. Muito pertinente, estou aprendendo bastante. Então é isso, o óculos antirreflexo, ele não vai deixar a luz, ele é um polarizador na vertical, a luz vertical atravessa a lente. A luz horizontal não atravessa a lente, ok? O reflexo vem da horizontal e não passa. Vamos pôr aqui para o próximo slide. Aonde vocês já viram no seu dia a dia esse filtro polarizador aqui? Ah, nunca vi isso na minha vida. Já viu sim, sabe aonde? Aqui, ó. Óculos de... câmera. Óculos de cinema 3D, ok? Esse óculos de cinema 3D funciona com filtros polarizadores. A gente vai discutir aqui agora como que o filtro polarizador te permite ver um cinema 3D. Professor, você roubou o óculos do cinema? Roubei, mas com uma boa causa. Eu precisava dele para dar aula, tá? A gente vai testar aqui e vai ver que o óculos polarizador do cinema, o óculos de um filme 3D do cinema ou de uma televisão 3D, ele é um óculos que é uma lente polarizada também. Se você pegar isso no cinema e fizer a experiência, rodar um em relação ao outro, você vai ver aqui, ó, que está escurecendo aqui. Obviamente eles não são tão bons quanto obviamente eles não são tão bons quanto o meu filtro polarizador profissional, tá? Acho que dá para ver alguma coisa aqui. Eles não são tão bons, mas eles são o que eles dão de graça para a gente, tá? Bem, a primeira coisa então que a gente tem que discutir é como que funciona a imagem 3D. E aí é muito interessante. Por que eu vejo em 3D? Eu vejo em 3D pelo fato de eu ter dois olhos. Pergunta, por favor. Acho que essa pergunta é para o Magno. Tá. Vou ler a pergunta. Do autor de Redenção no Pará, cursos preparatórios limitada. Professor, a metroclopramida
tem a mesma fórmula da talidomida pelo fato de ambas terem o mesmo efeito no organismo humano? Bom, se ela tivesse a mesma fórmula química da talidomida, ela seria a talidomida, né? Então, provavelmente, ela tem uma fórmula diferente, mas que tem o mesmo princípio. Ela tem um carbono quiral, né? Então, nesse caso, ela vai ter uma imagem que é diferente do objeto e aí pode causar problemas semelhantes, né? Eu não sei qual é a função bioquímica dessa substância, mas provavelmente, se ela se parece nesse aspecto com a talidomida, um dos componentes geralmente é o dextrógeno, né? Ele é o benéfico e o levógeno é o que causa, então, essas alterações aí, tá? Mas a mesma fórmula, não. Mais uma. Pois não, mais uma. Nossa, do colégio Crescer. Isso né? é brincadeira. Essa composição é perigosa e hepatóxica quando metabolizada pelo fígado. 3-hidroxi-5-alfa. Olha, isso está parecendo, eu não sei, né? Porque o nome é Jesus. Mas tudo bem. Isso está me parecendo, né? Uma fórmula de um... Não é bem hormônio, como é que chama isso que o povo toma em academia? Está parecendo alguma coisa anabolizante. Agora, se for uma fórmula de um anabolizante, claro, né? Essas substâncias elas sobrecarregam muito, né? Por que eu descobri? Hidroxi 5-alfa androzum-N, né? Andrógeno. Deve ser um andrógeno anabolizante. Ou seja, essas substâncias elas sobrecarregam muito o fígado, porque para elas serem metabolizadas, o fígado tem que quebrar isso. Então, provavelmente, isso é um anabolizante, não deve ser tomado, e quem tomar provavelmente vai ter consequências futuras. Mas eu desconheço pelo nome qual seja a substância. Tá bom? Obrigado, professor. Gente, não vamos... Vamos voltar aqui para a questão aqui da imagem 3D, tá? Câmera aqui em mim, por favor. Só fazendo um comentário antes. Vocês me vêm aqui com essa forma física e vão querer tomar anabolizante. Não precisa, gente. Eu sou assim natural, tá? Tranquilo? Esse corpinho perfeito é natural. Moçada, por que eu enxergo em 3D? Eu enxergo em 3D porque eu tenho 2 olhos. Com um olho só, você não tem noção de profundidade. É impossível com um olho só ter noção de profundidade. Ah, mentira, eu tenho noção de profundidade com o olho. Não tem não, tá? Você pode fazer algumas experiências. Por exemplo, a minha mãe é cega de um olho. Ela não pode dirigir, porque ela não sabe se o carro da frente está perto ou está longe. Inclusive, quando eu estou dirigindo, ela está do lado, ela fica reclamando. Vai bater, não vai nada, o carro está longe. Ela não percebe isso. Uma coisa que você pode fazer, uma experiência simples, é o seguinte, olha. Pega 2 canetas, pede para algum colega fazer isso para você, tá? Pega 2 canetas, alinha a ponta delas assim, uma distância mais ou menos igual a essa que eu estou fazendo. Você vai pôr uma caneta um pouco para frente, uma caneta um pouco para trás, e você vai fechar um olho. Fechou um olho, olha para isso daqui com o olho fechado. Acostuma com a vista. Você, na verdade, você pode até saber, porque uma está maior, uma está menor, qual está mais perto, qual está mais longe. Mas você não tem a noção de profundidade. Você não sabe de verdade qual está mais perto, qual está mais longe, e se elas estão muito perto ou muito longe. E aí, igual um passe de mágica, quando você abre o outro olho, elas vão criar uma noção de profundidade absurda. Então faz isso, olha. Põe uma caneta um pouco na frente, um pouco atrás, fecha um olho e olha. De repente, acostuma com a imagem. Olha para a tampa das 2, de repente você abre o outro olho. Você vai ver a noção de profundidade criando. Se não conseguir fazer agora na aula, depois faz em casa. Vai brincar em casa, vai mostrar para os outros que isso é muito legal. Bem, então é isso. O que é essa noção de profundidade? Com esse olho, eu vou enxergar as coisas de uma certa posição. Com o outro olho, eu enxergo as coisas de uma posição um pouco diferente. Você sabe disso. Você colocar uma caneta aqui na frente e ficar piscando. Fecha um olho, depois troca o olho que você fechou. Você vai ver a caneta de posições diferentes, ok? E aí o cérebro junta a imagem do olho esquerdo, que é um ponto de vista, com a imagem do olho direito, que é o outro ponto de vista, e a fusão no seu cérebro dessas 2 imagens é o que te dá a noção de profundidade. Então é impossível ter noção de profundidade com um único olho.
É lógico que você pode fazer um desenho que imita a profundidade, mas não é a mesma coisa. E é por isso que o cinema e a televisão convencionais, elas são em duas dimensões. Por quê? Porque o cara que está filmando com uma única câmera. O cinema tradicional é filmado com uma única câmera. Se é filmado com uma única câmera, é a mesma coisa que você sair andando na rua com um olho fechado e o outro aberto só. Não tem noção de profundidade. Então, o cinema 3D, ele é filmado com essa câmera especial aqui, tá? Que são duas lentes, imitando os dois olhos. E depois, na hora de ser projetado, ele é projetado por dois projetores diferentes. Você pode reparar isso para mim. Quando você estiver indo num cinema convencional, você está sentado olhando para a tela, você vai olhar para trás do cinema e você vai ver que tem uma única luz acesa lá no fundo. É a luz do projetor. Está sendo usado um projetor para projetar o filme. Quando você for ver um filme de 3D, você vai olhar lá para trás, você vai ver duas luzes, porque são dois projetores. Qual que é a função disso? Um projetor vai projetar o que foi filmado com a câmera da esquerda e o outro projetor está projetando o que foi filmado com a câmera da direita. É isso que está acontecendo, ok? Pessoal, tem a pergunta, deixa eu só concluir essa parte aqui, para a gente não quebrar o raciocínio lógico. Bem, agora, por que quando você vê esse filme 3D sem o uso do óculos, fica tudo embaralhado na tela? Porque, vamos lembrar, foram filmadas com duas câmeras, uma câmera só, mas usando duas lentes. Uma que imitou o olho da esquerda, uma que imitou o olho da direita. E quando você projeta isso no cinema, o que acontece é que você vai estar vendo na tela as duas imagens ao mesmo tempo. Então o seu olho esquerdo vai pegar o que foi filmado com a câmera da direita e projetado, mas também vai pegar o que foi filmado com a câmera da esquerda. O seu olho esquerdo vai pegar a projeção das duas câmeras e o olho direito das duas câmeras. E isso não é natural. O que tem que acontecer é você ver com o olho esquerdo o que foi filmado com a lente da esquerda e com o olho direito que foi filmado com a lente da direita. Sem o óculos, você vai ver com cada um dos olhos o que é para ser visto com os dois olhos. Vira uma confusão na sua cabeça. A imagem está toda embaralhada. E aí eu vou usar o polarizador para poder filtrar essa imagem. Além de ser projetado com dois projetores, o que acontece aqui é que esse filtro, esse projetor, na saída deles, eu vou colocar um filtro polarizador aqui e outro filtro polarizador aqui. Então, estão reparando o filtro polarizador aí. Então, eu vou colocar, por exemplo, na saída da câmera da esquerda, um polarizador vertical e na outra um polarizador horizontal. Ok? Quando eu projeto isso, imagem aqui, por favor. Quando eu projeto isso, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, olha, o que está sendo projetado no projetor do olho esquerdo tem polarização apenas vertical. É isso aqui, ó, vertical. O que está sendo projetado com a projeção da câmera da esquerda tem polarização horizontal. Ok? Na tela está uma bagunça, tem das duas. Mas depois o óculos polarizador filtra. O projetor da direita com a lente da esquerda estão cruzados. Não passa. Só passa pelo olho esquerdo o que foi projetado com polarização vertical. Porque a lente do olho esquerdo é polarização vertical. Só passa o projetor do olho esquerdo. E o projetor do olho direito é a mesma coisa. Só passa pelo olho direito a polarização horizontal. Tá? Isso é uma vantagem enorme. Eu sei que vocês devem estar se perguntando aí. Mas como que funciona aquela questão do filtro de cores, aquele óculos polarizador antigo, que usava uma lente de uma cor e uma lente de outra cor. Aquilo é uma bagunça para sua cabeça. A ideia daquele óculos é sempre fazer a mesma coisa. Eu vou separar o que eu tenho que ver com o esquerdo e o que eu tenho que ver com o direito. Então aquilo ali mais ou menos separa. Mas separa por filtros de cores. Sabe que se você jogar uma luz de determinada cor, você vai conseguir colocar um filtro de uma cor diferente e aquela cor não vai passar, como se fosse polarização. Mas aquilo não é legal. Por que não é bacana? Porque é natural nosso enxergar com o olho esquerdo todas as cores e com o olho direito todas as cores. E aí quando você usa aqueles filtros de cor, aquilo chega a dar dor de cabeça, além de não ter uma imagem bem formada,
Porque tudo que está sendo projetado para o olho esquerdo está vindo vermelho. E para o olho direito está vindo azul, ou verde. E aí, esse filtro... Bem, primeiro seu cérebro já dá um bug, seu cérebro não entende. Por que você está vendo um objeto com o olho parece vermelho e com o outro olho parecendo azul o objeto, parecendo verde o objeto? Tá? E depois, porque na hora de formar essa imagem, você tem uma série de cores que não vão conseguir ser formadas. Um ângulo, por exemplo, não vai conseguir formar todas as cores, nem no outro ângulo. Até porque a gente precisa do padrão RGB de 3 cores para poder ver essa formação de cores melhor. Por favor, pergunta. Professor, você falou que conseguimos ver imagens 3D porque enxergamos com os 2 olhos. Podemos afirmar que uma pessoa que enxerga com apenas um olho não pode enxergar em 3D? Kaique, pode sim. Eu falei um negócio da minha mãe, não é piada, de verdade. A minha mãe, ela é cega de um olho, ela não consegue tirar a carteira de motorista. Por quê? Porque ela não tem noção de profundidade, ela não sabe se o carro da frente está perto ou se está longe dela. E ela me incomoda. Quando eu vou dar carona para ela vai bater, não vai nada, o carro está longe. Ela não consegue. É biologicamente impossível ter noção de profundidade com apenas um olho. Tá? Uma outra experiência legal para vocês verem isso é o seguinte, olha, pega aqui 2 canetas, tá? Fecha um olho e tenta encostar a ponta das 2. É muito difícil, você não sabe se uma está na frente ou se outra está atrás. Fecha um olho e tenta ligar a ponta de 2 canetas assim, ó. Tá? Estica o braço aqui e tenta. Eu faço muito isso, eu já sei mais ou menos o formato aqui do meu braço. Depois faz com os 2 olhos abertos. Você sabe se uma está na frente, se outra está atrás. É muito mais fácil. Por quê? Porque aí você tem noção de profundidade. Ok? Bem, as televisões... Como é que as televisões de 3D funcionam? Funcionam com tecnologias diferentes. Você tem televisão de 3D... O óculos está aqui. Você tem televisões de 3D... com tecnologias diferentes. Por isso que não está num bom momento para comprar uma televisão de 3D. Porque algumas funcionam com um padrão, outras funcionam com outro. Você vai comprar, por exemplo, a da Sony funciona de um jeito, a da Samsung de outro. E aí o que vai acontecer vai ser que o dia que você tem que comprar o óculos daquela marca, não tem um padrão, por exemplo, igual DVD, igual Blu-ray, que é um padrão que já dominou. Tá? Bem, a maioria das televisões funciona com essa polarização que a gente está falando. A maioria das televisões, e parece que o padrão que vai pegar para a TV é o padrão do óculos polarizado, igual o que a gente falou. Uma vertical ou outra horizontal. Qual que é a diferença? Aonde sua televisão tradicional tem 1 pixel, a televisão de 3D vai ter 2. Então, aonde nessa tela, vamos voltar aqui. Essa tela não é uma tela de 3D, então ela tem um ponto aqui que emite luz. A televisão de 3D, aonde essa tem um ponto, ela vai ter 2. Então o ponto tem que ser metade do tamanho. E essa luz já é polarizada, não é? Mas a tela de 3D, ela vai emitir um ponto com a polarização vertical, outro ponto com a polarização horizontal. E aí, quando você coloca o óculos, não tem uma parte que fica escurecida, tá? E aí, o seu óculos para televisão 3D, ele vai ter um filtro polarizador na vertical, outro na horizontal, só deixa passar uma imagem na vertical e outra na horizontal, tá? Mas tem outra tecnologia diferente para televisão de 3D. Essa outra tecnologia é o seguinte, algumas televisões, a gente sabe, para ter uma noção de movimento, na verdade, quando uma câmera filma um filme, não está sendo filmado um movimento, ninguém filma um movimento, não existe isso. O que você faz é tirar uma série de fotografias, tá? E essas fotografias, cada uma delas é estática, é parado. O padrão que a gente usa hoje é de... As ondas da esquerda são sempre verticais, as da direita sempre horizontais, ou são indiferentes? Não, esse padrão é o padrão correto. Porque senão, é sempre isso, da esquerda vertical e da direita horizontal. A pergunta foi feita pela Ariane, da Cooperativa de Ensino de Ourinhos. Ok? Ariane, é assim, porque senão... Imagine que uma sala usa um padrão, outra sala usa outro padrão. Um estúdio de cinema usa um padrão, um estúdio de cinema outro usa outro padrão. Uma fábrica de projetor usa um, outra outro. A fábrica de óculos. Então fica muito complicado. Então quando as empresas de todos os ramos decidem vamos fazer assim, elas falam, vai ter que ser assim e assado. Tá? Para poder ficar um padrão e todas as coisas funcionarem redondo. Para o cinema já é assim. É o que não estou falando que não tem para televisão. Então, uma imagem normal, ela tira 24 fotos por segundo. Algumas televisões 3D funcionam da seguinte maneira.
elas tiram 48 fotos, a televisão exibe 48 fotos por segundo. Olha que loucura. 48 fotos por segundo, ao invés de transmitir 24 fotos por segundo. Só que aí, uma foto que pisca na tela é a do olho esquerdo. Aí a próxima que pisca é a do olho direito. A outra que pisca do olho esquerdo, a outra que pisca do olho direito. De maneira que você vai ter as 24 do olho esquerdo e as 24 do olho direito. E aí o seu óculos vai fazer o filtro. A lente do seu óculos, ela é 1 hora. Essa lente pisca e essa deixa passar a luz. Depois ela fica mudando. E ela muda 48 vezes por segundo. Então, na hora que pisca na tela a imagem do olho esquerdo, a do olho esquerdo abre, a do direito fechou. Depois pisca de novo, 48 vezes por segundo. Muito doido, né? Imagina a tecnologia para fazer isso. Essa tecnologia parece que não vai pegar porque ela dá muito erro. De vez em quando fica desconecto a velocidade do óculos da tela, então tem dado muito problema. Então a polarização, de novo, vai liderar essa tecnologia 3D agora para a televisão. As pessoas sempre perguntam, com certeza alguém está se perguntando, como que funciona então aquele videogame da Nintendo novo, o Nintendo 3DS, que é 3D e não tem óculos, ou celular da LG, que também é 3D e não usa óculos. Bem, aqueles ali eles têm um pixel direcionado. O que eles fazem é o seguinte, você vai ter, são sempre perguntas pertinentes, por quê? São tecnologias atuais, estão no nosso dia a dia, e isso dá uma contextualização muito boa para uma questão do Enem, tá? Então, você pega, por exemplo, esses videogames, esses celulares, aonde você tem um pixel, eles também têm dois. Um projeto que é para ser visto com o olho esquerdo, outro com o olho direito. Eles funcionam como lanternas. Eles vão ficar aqui na minha frente. Nessa posição, o ponto de luz joga exatamente para o meu olho esquerdo e o outro exatamente para o meu olho direito. Então, o pixelzinho dele funciona como uma lanterna, um laserzinho, apontando para um lado específico. Excelente, não precisa de óculos. Qual que é o problema disso? Só funciona para uma posição muito específica. Você tem que ficar, deixa eu só concluir aqui o raciocínio. Você tem que ficar na frente do videogame, na frente do celular, a uma certa distância, no meio da tela, sem virar para um lado, sem virar para o outro. Porque aí a lanterna, esse pixel em forma de lanterna, vai atingir seu olho perfeitamente. Você saiu um pouco da posição, a luz já vai para os pontos errados, não pega no seu olho, perdeu o efeito 3D. Então você poderia sim fazer uma televisão, uma tela de 3D sem óculos. Mas ela vai funcionar para uma pessoa. A pessoa tem que ficar sentada no meio da sala, com a cabeça reta, virou a cabeça um pouco, perdeu o 3D. Aproximou, perdeu o 3D. Afastou, perdeu o 3D. Então essa tecnologia funciona bem para um videogame, para um celular, para uma pessoa mexer só. Para outra pessoa mexer, já começa a ficar complicado, ok? Pergunta, por favor. Por que na hora de mirar, olhamos só com o olho? Bem, uma coisa que, desculpa, eu sempre esqueço. Rogério Jacinto, ângulo de São João. Rogério, espero que você não esteja pensando em atirar em ninguém não, tá? Tudo bem? Bem, o que eu tenho aqui é o seguinte. Primeiro que para você mirar, você não tem que ter noção de profundidade, ok? Você vai jogar uma bala em alguém, você não precisa de saber se a bala não vai parar quando chegar na pessoa, se está perto ou se está longe. A bala tem que ir para a pessoa, tá? Com um olho só você consegue mirar a bala numa pessoa. E outra coisa, a bala vai ser alinhada. Se você alinha para um olho, você tem 2 pontos aqui que tem que alinhar com esse olho. Quando os 3 pontos alinham 2 canetas e o seu olho, eu estou fazendo ali 2 canetas de uma câmera, você está na posição certa, a bala vai atingir o 3º ponto. É igual quando você traça na geometria 2 pontos e traça uma reta por eles. Se você mudou para o outro olho, é diferente. Então você precisa de ter um olho para ter uma posição aqui para traçar a questão da sua reta, tá? Saber que você alinhou os 2 pontos com a sua reta. Com o outro olho, você vai ter que mudar a posição que você está mirando, ok? E você não precisa de ter uma noção de profundidade para dar um tiro em ninguém. A bala vai ir na pessoa e vai atravessar e vai embora. A ideia é essa, tá? Não é como se, por exemplo, estivesse jogando e se a bala não parar exatamente na pessoa, parar um pouco antes, um pouco depois, a pessoa não morre. Não é isso, né? Espero que você não queira atirar em ninguém, tá? Estou preocupado com as perguntas. Anabolizante, armas, vão estudar, focar no Enem. Podemos concentrar? Continuar, desculpa? Tá? Bem,
Outra aplicação tecnológica dos polarizadores, as antenas, tá? Essa antena daqui, ela tem uma polarização que é essa daqui, ó. Aqui, ó, tem essa polarização aqui nela. Então, quando eu vou emitir um sinal de televisão, por exemplo, por que eu vou dividir a energia do meu sinal em várias polarizações aleatórias? Vou emitir o meu sinal de polarização só, por exemplo, na vertical ou só, por exemplo, na horizontal. Que as pessoas vão saber que elas vão pôr a antena delas só na vertical ou só na horizontal. Aí essa antena só na vertical ou só na horizontal vai pegar a intensidade quase toda do sinal. Então você tem que mexer na sua antena. Isso aqui, essas arestas da antena são um sinal de que essas ondas são polarizadas. O sinal de rádio, de televisão, de qualquer coisa, das sinais de telecomunicações, são polarizados e você vai usar aqui a antena, essas hastes da antena aqui, na polarização específica. Se essa haste estiver fazendo 90 graus com o sinal, sua recepção vai ser horrorosa. A recepção desse sinal vai ser muito ruim. Você vai alinhar, a televisão vai emitir sempre na vertical. Você vai alinhar as hastes da sua antena para pegar na vertical. Aí você vai pegar o sinal bem. Porque quando essa onda vier, ela vai fazer os elétrons dentro da antena oscilarem para cima e para baixo. Esse sinal vai ser retransmitido com uma qualidade muito boa depois. Outra aplicação tecnológica fantástica. Bem, eu não sei se vocês vão conhecer isso, eu sou mais velho, né? E eu morava no interior. No interior, a gente tinha que pegar a televisão na fazenda, era de via satélite. Então tem aquela antena parabólica grande e tem um receptor. A câmera, por favor. Tem um receptor, uma caixinha do receptor lá, e você ia sintonizando o canal. Aí você sintoniza, igual um rádio antigo, você sintonizava o canal, por exemplo, chegava ali perto do canal 1. Aí tem uma chavinha que era VIH. Não sei se vocês conhecem isso. VIH. VIH é de quê? Vertical e horizontal. São as polarizações do satélite. Por que o satélite tem essas polarizações? Bem, você imagina que o cara do satélite, o dono do satélite, ele tem autorização do governo para transmitir entre uma frequência mínima e uma frequência máxima. Vamos supor que ele pode transmitir de 10 a 20 Hz. Então ele não pode aproximar muito ele não pode transmitir um no 10, um no 11, um no 11,5, um no 11,6. Se ficar muito próximo, um começa a interferir no outro. Então ele tem que emitir, por exemplo, um no 10, um no 11, um no 12, um no 13. Então isso limita a capacidade de um satélite. Aí o que os caras pensaram? Bem, vou emitir com polarizações diferentes. No mesmo canal lá, na mesma frequência, por exemplo, de 10, ele emite um canal na vertical e um canal na horizontal. Isso é sensacional, ele está dobrando a capacidade de transmissão do satélite. Então quem tem essas parabólicas antigas no interior vai entender isso que eu estou falando. Sintoniza o canal lá. No canal 1 era Globo e SBT ao mesmo tempo. Quando você põe no horizontal, pega Globo, você põe no vertical, pega SBT. Eles transmitem dois canais na mesma faixa de frequência. Uma polarização vertical, outra polarização horizontal. Dobrando assim a capacidade útil de um satélite, ok? Questão boa para cair no Enem. E finalmente a tão comentada, famigerada tela de LCD. Bem, como é que funciona uma tela de LCD? Ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho algumas camadas aqui, tá? Eu tenho aqui eu tenho dois filtros polarizadores. O primeiro, o filtro mais externo que está perto de mim, ele é um filtro vertical. Lá dentro da televisão tem um outro horizontal, tá? Dentro da televisão tem um outro filtro que é horizontal. Agora, a luz não consegue passar por esses dois filtros, consegue? Isso funciona, olha que interessante, uma coisa que o Magnum falou, de como que a ciência vai evoluindo. Bem, há muito tempo atrás o cara montou essa célula de LCD, de cristal líquido, tá? Que são esses mostradores de relógio digital, mostrador do forno de micro-ondas, mostradores comuns. E aí hoje, você tem essas televisões Full HD usando a mesma tecnologia. O que eles fizeram? Eles miniaturizaram. Ao invés de você ter uma matriz onde você tem uma perna inteira que vai formar o número, tá? Você vai ter um ponto microscópico. Esse ponto, depois eles miniaturizaram. Você tem 3 pontos microscópicos em cada ponto da televisão. Um RGB, então é de red, vermelho,
o G é de green, verde, o B de azul, blue, né? Você tem 3 pontos de cores. Hoje você já tem a ideia do Organic LED, que em vez de você ter os 3 pontos, o próprio cristal já vai emitir sua própria cor. Então, não é uma coisa que veio do nada, não. O cara do nada inventou essa televisão de LCD, não é assim que a ciência funciona. 100 anos atrás o cara descobriu uma coisa, 90 anos atrás o cara descobriu outra, e assim vai caminhando. Você tem a descoberta da polarização, você tem a descoberta do cristal líquido, que eu vou falar o que é o cristal líquido daqui a pouco. Depois você tem o uso disso misturado para fazer um visor de cristal líquido muito rudimentar, e ao longo dos anos isso vai sendo melhorado, vai sendo miniaturizado, e hoje você tem essas imagens belíssimas. Bem, como é que funciona isso? Tem um polarizador vertical e um polarizador horizontal. A luz consegue passar pelos dois? Não consegue. Então não era para luz nenhuma passar por esses dois tipos de polarizadores. E é assim que a imagem é feita, tá? No fundo dessa tela daqui, eu tenho, vamos supor que é uma tela Full HD, eu tenho 1080 pontos na horizontal, 1720 pontos, se eu não me engano, na vertical. Então, eu tenho aqui 1080 vezes 1720 pontos. Cada um desses pontos tem 3 cores, vermelho, verde e azul. Cada uma dessas, então eu tenho 1080 vezes 1720 vezes 3. Isso é a quantidade de pontos que formam a imagem da televisão. Olha que interessante. Todas essas imagens são jogadas. A tela joga tudo. Tanto que se eu tirar o filtro polarizador, o que você vai ver da tela, se você ver todas essas luzes, a tela vai parecer um branco muito intenso. Aí eu coloco filtros polarizadores, um na vertical e um na horizontal. Aí ele não vai deixar a luz nenhuma passar. A tela vai ficar toda preta. E aí o que o cristal líquido faz, eu vou explicar agora, é como que ele consegue deixar algumas luzes passarem e outras não passarem. Ele deixa algumas luzes passarem e outras não. E aí, quando ele apaga um ponto ou apaga o outro, você tem a formação da imagem. Tá? O que acontece é o seguinte, quando eu tenho só um filtro polarizador vertical e outro horizontal, não é para passar luz nenhuma do fundo da televisão até aqui fora onde eu estou vendo. Mas aí vai entrar o cristal líquido. O que é o cristal líquido? O cristal líquido é o seguinte, eu tenho umas características de sólido e de líquido nele. Tá? Um cristal líquido, eles são moléculas que não são moléculas com todas as dimensões do mesmo tamanho. São moléculas que têm uma dimensão desproporcional. Eles são muito grandes assim, mas eles são finos aqui e finos aqui. Então são, por exemplo, como varetas. Tá? Eu vou representar aqui com um pincel. Então o cristal líquido é isso daqui. Ele tem uma molécula que é muito alongada, tá? Numa única direção, e ele não tem todas as outras dimensões do mesmo tamanho. Você quer falar um pouco aqui sobre o que é o cristal líquido? Bom, o cristal líquido, gente, quando a gente fala em cristal, a gente tem uma ideia de uma estrutura cristalina rígida, assim como são os materiais iônicos. A atração entre os participantes do cristal são muito fortes. No cristal líquido, eles mantêm essa rede cristalina, mas as interações entre os participantes, elas são mais fracas, então permitindo que eles tenham uma certa fluidez. Por isso que eles são, como é que os físicos chamam? Mesomorfos, né? Isso. Mesomorfos, ou seja, eles têm algumas características de sólidos e outras características de líquidos, né? Agora, a forma como isso, a tecnologia de isso é mais complicado. Ok. Bem, o Magno, me dá uma ajuda aqui. O Magno vai segurar aqui para mim 2 filtros polarizadores, um na vertical e um na horizontal, tá? Por esses dois não passa luz nenhuma. Mas o cristal líquido coloca essas varetas assim, ó. Nessa posição. Vamos tentar ficar de lado, porque eu acho que vai parecer melhor. Não, de lado assim, ó. Abre aqui para mim o espaço. Vai ficar assim. Bem, quando a luz tenta vir direto, ela não passa. Mas o cristal líquido, ele coloca alguns degrauzinhos. Uma tá assim, outra tá assim, outro tá assim. Então, ao passar por esses degraus, a luz consegue atravessar um polarizador vertical e um horizontal, ok? Agora, quando uma célula do cristal líquido recebe uma descarga elétrica, esse cristal vira e não deixa a luz passar. Então, como que funciona a tela? Em alguns pontos, a televisão dá uma descarga elétrica.
Naquele ponto, o cristal líquido fica inútil. O cristal líquido não deixa a luz virar, não põe degraus para a luz. Então, o vertical e o horizontal cortam tudo, não passa mais nada, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Eu sou o Gibi, professor de Física. Eu sou o Magno, professor de Química. Espero que essa aula tenha contribuído, né? E que vá ajudá-los na prova do Enem. E só lembrando aqui que as habilidades e competências que, né, no início da aula foram projetadas, eu acho que nós conseguimos acessá-las, né? Ou dar todas as informações que forem pertinentes a esse assunto. Muito obrigado, bom estudo para vocês. Muito obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 78. Bom estudo e até a próxima aula! Nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-ENEM da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação para nossa cidade o melhor.
dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos.
A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o Pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem.
Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatélite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem.